Eu gosto de pensar, sempre quando vira um ano, é igual aquela fase que a gente entra para a escola, né? E que virou o ano, a gente pega um caderno novo, novinho, a gente vai começar a escrever com todo cuidado, né? E assim, e é bom a gente trazendo isso para a nossa vida, para a realidade da nossa vida, iniciando o ano, né? Jesus Cristo é o Rei, é o nosso Rei. Sim. Agora, como nós falamos que Jesus é Rei, o que isso significa para a gente, né? Será que nós nos colocamos como súditos desse Rei? Assim, ele sendo nosso Rei, nós estamos fazendo aquilo, porque é difícil para nós que somos brasileiros e não temos muito o sentido de monarquia, né? Talvez para os ingleses que conseguem ver a visão do rei, né? O que significa ter um rei. Né? Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente exatamente essa... Podemos refletir um pouco sobre isso. E eu digo, graças a Deus, que nós não temos aqui uma referência tipo um rei como na Inglaterra ou na Espanha. Sim. Por quê? Porque o rei... Jesus, ele não tem nada a ver com os reis deste mundo, né? Vocês lembram como Jesus falava, conversava com Pilatos, né? Que o reino dele não é deste mundo, ou seja, os padrões deste mundo não se aplicam nele, né? E mais ainda, nós entendemos que o reinado dele com isso é diferente do que nosso. Basta lembrar todos os momentos quando Jesus falava sobre o reino de Deus. Vocês lembram? Sim, né? Sim. Os evangelhos falam. Ele exatamente poderia, querendo, se ele quisesse usar o exemplo de qualquer reino daquela época, ele apenas falaria: o reino de Deus, como vocês sabem que é, ponto. E ele não fez isso. Ele cansou explicando para pessoas como que é esse reino. Para dizer que ele não tem nada a ver com o reino que nós conhecemos. E como é este reino? Por exemplo, como um semeador que vai semear as sementes, uma semente cai na estrada, outra no meio das rochas, no final outra cai e exatamente frutifica, né? O que quer dizer com isso? Que neste reino as coisas não são impostas como um rei deste mundo impõe. Eu sou rei, eu mando e as coisas vão acontecer, né? Porque senão eu vou te castigar. Não, aqui Deus coloca dentro do nosso coração a semente da fé. E depende daquilo que nós fazemos com essa semente, a nossa depois, o nosso futuro, as consequências deste acontecimento, né? As consequências, estou falando, a nossa história com o próprio Deus. Porque se nós acolhemos a palavra de Deus como uma terra boa, esta palavra vai frutificar em nós. E o reino de Deus acontece desta maneira. E se nós sufocamos por causa das outras ideias, ou então deixamos que essa palavra seja levada pelo inimigo, aí nós entendemos que a vontade de Deus, as sementes da palavra, da verdade, eles não vão trazer os benefícios para nós. Então, nós temos que entender que nesse reinado de Deus existe grande espaço para a nossa liberdade, por exemplo. Que este rei se propõe para nós com o seu reinado e não impõe o seu reinado, né? Ele se propõe porque vem com amor, respeitando a nossa liberdade, esperando também que nós entendamos o bem que ele quer nos proporcionar. Se uma vez o ser humano disse eu não quero, tem como fazer isso e se fechar para este rei. Então, um rei muito diferente. E se vamos olhar outras parábolas, a mesma coisa, né? Por exemplo, o reino de Deus é como semente de mostarda, né? Ele é pequeno, começa a crescer. Ou seja, por mais que no início estamos abraçando as coisas muito pequenas da nossa vida, estou falando, acolhendo às vezes pequenas sementes daquilo que Deus planta em nós, basta que nós acolhamos. Um dia isso vai se tornar uma árvore muito grande, né?
E também o reino não age aqui neste mundo como outros reinos tentando resolver quem é inimigo, quem não é. Lembramos da rede, que arrasta peixe de todo tipo, né? Mas Sim. também nós lembramos, né, da colheita. O reino de Deus é como alguém que semeou exatamente uma boa semente, mas chegou o inimigo e semeou o joio, né? Então, neste mundo não vai acontecer separação. Por quê? Porque Deus está dando chance a todos até o final. E com isso, só não vai aproveitar aqueles que de fato até o final teimou não querendo nada daquilo que Deus propôs para ele. Então, falando aqui sobre características do reino de Deus, nós descobrimos também o perfil do rei. Sim. O rei que se coloca à nossa disposição com todo o amor. E ainda mais para dizer sobre o rei, aí nós temos que entender que o reinado dele começa a partir da cruz. Este é o trono do rei. A coroa é a coroa de espinhos. É um trono bem diferente. Né? Isso mesmo. E o motivo do reinado não é o poder da força bruta, e sim o poder do amor. E assim nós entendemos que o reinado de Deus não é acolhido externamente, né? Como se fosse uma coisa que vem para nos oprimir, para nos limitar, para tirar de nós a liberdade. É o contrário. Vem para nos oferecer, inclusive, a partir do nosso encontro liberdade pessoal com Deus, na nossa liberdade. E exatamente a partir deste encontro dentro de nós é que começa a influenciar todas as outras partes, inclusive partes externas da nossa vida. Então, a direção é contrária, né? É muito interessante o que você está falando, né? Eu gosto muito da prática de esporte, né? A prática de esporte exige treinamento, né? Então, eu assisti uma palestra onde o palestrante falava que a disciplina é o maior exemplo da sua liberdade, né? Você só tem liberdade quando você tem disciplina. A disciplina, ela é compatível com a liberdade. Por quê? Porque você não está sob o jugo da preguiça, sob o jugo da falta de perseverança, todas essas coisas. Porque você pode dizer, eu sou livre ao ponto de eu dominar a mim mesmo. Exatamente. E de me autodisciplinar. Exatamente. Isso, que eu posso fazer comigo aquilo que eu quero. E não aqui preciso me lidar com as minhas limitações que às vezes prejudicam aquilo que eu gostaria de realizar na minha vida. Essa é a questão também exatamente do pecado. Quer dizer, esse é o problema do pecado, assim. Sim. Que alguns pensam que pecado é a expressão da liberdade. Eu sou livre ao ponto de eu poder pecar, quando na verdade isso não é a liberdade. Isso é ceder a alguma coisa que no final ela me prejudica. No final te torna escravo. Até num tempo mais longo, né, quando entra o vício, realmente torna-me escravo, onde eu contrário da liberdade. Perco toda a liberdade, né? E a virtude que é o oposto do vício, né? Onde eu estou praticando o bem sem nenhum limite. Eu tenho já aquela pleno domínio de mim mesmo para fazer o bem. Né? Porque a liberdade é exatamente isso. A liberdade é sempre um ato para o bem, né? Para o bem nosso próprio ou para o bem do próximo, né? Isso é liberdade, porque quando um ato ele não é para o bem, ele deixa de ser, a gente deixa de utilizar a nossa liberdade. A gente não pode confundir o fato de ser livre, ou seja, de ter o livre-arbítrio para optar para o bem ou para o mal, com a liberdade, que é um impulso para fazer o bem, sempre, né? Porque quando nós não optamos pelo bem, então nós estamos caindo exatamente no contrário, que é a virtude do vício, né? Nos aproximando a talvez chegar àquele estado de escravidão, né? De um vício, de um hábito ruim. E também a gente sabe, né, que uma das missões do cristão é evangelizar o próximo, é levar Jesus ao próximo.
um primeiro passo, a gente sabe que a gente precisa viver esse reinado de Jesus nas nossas vidas. Como é possível nesse mundo, né, que está se afastando de Cristo, nesse mundo paganizado, como é possível a gente levar Jesus, esse reinado de Jesus nas nossas vidas, para o próximo? Uma vez que a gente deve evangelizar o próximo. Como eu consigo fazer isso? Né? Inclusive, se o senhor tiver uma resposta de forma inoportuna, alguma dica, tem que seja inoportuna, né? Porque Paulo diz, né, que a gente deve, de forma oportuna e inoportuna, anunciar o evangelho. Sim. Mas como a gente pode levar esse evangelho para as pessoas? Acho que a resposta de novo vem da palavra de Deus, onde o próprio Jesus está nos dizendo, né, que não precisamos correr atrás do reino de Deus pensando que ele está aqui ou ele está ali, e trata-se de um lugar onde o reino de Deus vai se instalar, como os reinos se instalam neste mundo. E ele fala, porque o reino de Deus está em vós, em algumas traduções, ou no meio de vós. Dependendo da tradução, não sei bem exatamente porque se traduz dessas duas maneiras, deve ter algumas palavras que têm duplo pode ser sentido, isso ou pode ser aquilo, né? Mas eu não vejo que nenhuma nem outra elas estão em conflito, que quer dizer que o reino de Deus que queremos levar aos outros, ele tem que começar em nós. Ou seja, eu preciso me transformar no reino de Deus. Ser, como o senhor falou ainda há pouco, viver um amor, né? Ser esse amor que se identifica com o amor de Deus. Com Deus, né? Não com qualquer amor que dizem que é amor, né? Sim, por aí. Mas exatamente, o amor de Deus. Quando eu me bem resolvo com Deus, assumo o reinado de Deus na minha vida, e eu vou um momento descobrir que não posso apenas ficar nesse limite, eu com Deus, Deus comigo e basta. Por quê? É porque em muitas oportunidades ele fala sobre também a nossa relação com o próximo. Né? No final das contas, nós somos criados à imagem da Santíssima Trindade, então nós somos criados para uma relação com os outros, não apenas com Deus, também com os outros. Por isso, é natural que, uma vez vivendo o reinado de Deus em nós, dentro da nossa realidade íntima com Deus, nós descobrimos a necessidade de ir ao encontro do nosso próximo. Através do serviço, através da caridade, através da nossa bondade, através da vivência do amor. E neste encontro, as pessoas têm a oportunidade de experimentar o amor de Deus através de nós. Com isso, o reino de Deus começa a acontecer também entre nós. Entre nós, para chegar ao coração daquela pessoa. Daqui a pouco esta pessoa e eu já vivemos o reino de Deus está entre nós, e nós dois podemos agora levar esse reino de Deus para o terceiro. E assim em diante. Sim. Porque isso é um trabalho, exatamente, então o trabalho é de dentro para fora, não ao contrário. Sim. É porque isso acho que tem a ver com o relacionamento da pessoa com o próprio Deus. Né? Isso mesmo, isso é. Princípio é nossa relação com Deus, e como se fosse consequência dessa relação é a nossa relação com o próximo. Então que nós possamos realmente ver em Jesus Cristo nosso Rei, e antes de pensar, de levar essa notícia aos outros, que Ele é o Rei, ainda ver quanto que Ele reina na nossa vida, ou seja, quanto que nós aceitamos o reinado dEle, queremos ser guiados por Ele, e com isso, quanto que de fato nos tornamos instrumentos dEle neste mundo. Assim, vamos assim seguindo, vamos com certeza ser colaboradores do Rei e sentar um dia com Ele lá na glória do céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.